Bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV, um programa que eu acompanho sempre de segunda a sexta-feira, onde nós temos sempre temas e convidados fantásticos que vai alegrar a sua manhã, sempre com o objetivo de trazer uma manhã bastante informativa, uma manhã bastante alegre e bastante descontraída aqui connosco. Estamos consigo em qualquer parte do mundo onde você esteja. E o que é que nós temos hoje para si? Quer saber? Então, olha, nós vamos estar na primeira parte, vamos falar acerca de uma minissérie que vai estrear na Curiacos TV, que se chama Jogos Ocultos. Quer saber mais? Tem que ficar connosco, você vai adorar esta série. E depois nós vamos falar acerca de saúde intestinal. O que é que temos para si na segunda parte? Saúde intestinal, e também vamos falar sobre obstipação, inchaço. Será que tem solução? Você tem que ficar connosco na nossa segunda parte para você saber. E depois, na terceira parte, nós vamos estar a falar de saúde mental com a Associação Familiarmente. E nós queremos sempre que você esteja aí do nosso lado, sempre com a melhor companhia possível, e nós adoramos fazer parte da sua manhã. E fique connosco, porque o nosso programa está recheado de coisas fantásticas. E agora, ação! Não, agora foi fixe. E você pôde ver um pouquinho do que se passa nos bastidores. É verdade, os bastidores são sempre muito interessantes. E para falar-nos acerca desta minissérie, nós temos connosco uma das guionistas da Curiacos Produções, que é a Rita Carmali, e também hoje trouxe-nos uma atriz, não é? Que é a Débora Cunha, que também vai estar connosco. Muito bom dia. Olá, bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. É um prazer estar aqui, é verdade, nas manhãs da TV. Ritinha querida, como é que é fazer, estar nesta... Nós podemos ver aqui os bastidores, não é? E os bastidores são sempre são coisas fantásticas, não é? Sim. Como é que é juntar estas pessoas todas, trabalhar com elas? Então, em primeiro lugar, daquilo que eu faço, que é fazer a escrita, o argumento de tudo o que depois vai ser transformado em imagem, já aí já é um processo super, para mim, super desafiante. Não ia dizer complicado, mas não é complicado, porque é uma coisa que eu gosto. Então, quando nós gostamos de fazer algo, o complicado é relativo. Mas já desde aí o processo já é desafiante, e depois todo o processo, desde a escrita até estruturar toda a equipa, desde os atores, toda a equipa, planear tudo, e depois a gravação e vermos o resultado final, é assim algo, é como se... Eu não sei se vou exagerar, mas é como se estivéssemos a dar à luz um filho. E depois ver o resultado final é sempre desafiante. Claro, temos sempre coisas para melhorar, mas no geral o resultado é sempre bom, porque foi um trabalho feito com o nosso suor. Com certeza. Não sei porque é que disse suor, não sei porque, não tem nada a ver. As nossas horas de sono. Sim, com muito trabalho, muito esforço de todos. E pronto, espero que depois os telespectadores e o público, né, em geral, goste do resultado final também. Como é que a Ritinha faz para se inspirar? É assim, eu desde pequena, ou desde sempre gostei muito de ver séries, ver filmes. E depois faço uma coisa também que não sei se é normal ou não, mas, por exemplo, quando andava a transportes públicos, ou estou no café, ou numa sala de espera, seja onde for, eu gosto muito de ouvir as conversas das pessoas, mas não é por ser escovilheira ou por querer saber, mas é para ter como é que eu ia dizer, um contexto ou um background daquilo que as pessoas possam viver ou passar, e sempre me dá ideias para os diálogos, para situações, porque as séries, né, que passam na Curiacos TV
são um pouco um reflexo disso, que nós queremos passar um pouco daquilo que é o cotidiano das pessoas, aquilo que as pessoas passam, e acho que tentamos mesmo fazer essa aproximação à realidade do que é a vida, seja do que for, nós queremos retratar, não é? Nas séries. Então, a inspiração vem de tudo Da e mais vida alguma dos coisa. outros. Da vida dos outros. Quanto tempo é que demora mais ou menos uma minissérie? Sim, todo o processo, né, e nós também temos aqui alguns timings, alguns prazos para cumprir, porque também gravar para a TV é um pouco diferente do que de fazermos uma produção cinematográfica, temos um pouco menos de tempo, mas também a exigência ou a qualidade para televisão é diferente para cinema em si. Então, nós, à volta de 3, 4 meses, temos desde o início da escrita até à pós-produção, digamos assim, temos à volta de 3, 4 meses para termos ali tudo alinhavado. Então, a parte da escrita também demora ainda algum tempo, sendo que são 4 episódios que neste momento nós estamos a fazer, que é uma minissérie. Os 4 episódios demoram mais ou menos um mês a escrever. É mais ou menos uma semana para cada episódio. E então é assim aquele tempo em que nós temos de estar focados. Para mim, o ideal era estar nas Maldivas, ou assim, numa casa de campo, silêncio absoluto e poder me inspirar. Mas pronto, nem sempre é assim, mas lá está, o desafio também do escrever e termos criatividade para fazer esse tipo de coisas também é desafiante, seja onde estivermos. E às vezes as ideias vêm nos sítios menos comuns. Não há uma secretária, mas se estou a conduzir ou a tomar banho. Pronto, tudo são oportunidades de nós nos inspirarmos, que às vezes não é, a inspiração não vem sempre, ou no horário de trabalho normal. Mas é assim, na criatividade estamos sempre a pensar, está sempre a trabalhar, e depois a partir do momento em que está feito, aí sim partimos para a pré-produção, para efetivamente passar aquilo que está no papel, tentarmos passar para todos. E aí está também o desafio. E como é que faz a escolha do elenco? Porque deve ser uma coisa fascinante, não é? Porque acabou por escolher aqui a nossa querida Débora. Mas como é que é feita a escolha do elenco? A escolha do elenco. Nós, por si só, já temos uma base de dados de pessoas com quem nós podemos trabalhar. Ui. Nem sabia. Eu também não. Caso da Débora, eu não conhecia a Débora, mas olhei para ela uma vez e disse, ela seria a ideal para a personagem, que é a Bianca, depois vocês irão ver. Achei que era o ideal. E foi assim. Também não sabia disso. Obrigada. E não se enganou, ela serviu na perfeição. Serviu na perfeição. Eu normalmente quando tenho aqueles, como é que é de explicar? Aqueles intuitos, esta pessoa seria o ideal para aquele papel. Normalmente não me engano. E então foi uma boa escolha, Quando se passa do papel para a gravação em si, para a realidade, não é? Para a parte prática, digamos assim, geralmente fica como idealizamos ou ainda há aí algumas alturas em que é necessário mudar certas coisas? É assim, isso tudo tem a ver com, imaginemos o cenário, se calhar quando eu escrevi o cenário não era bem aquele, há sempre adaptações a fazer. E até, por exemplo, no caso da Débora, que ela fala português do Brasil, eu, como já escrevi a pensar que a personagem teria que ser brasileira, eu própria, os diálogos já escrevi em brasileiro. Ela tentou. Muitas expressões. Tentei. Muitas expressões, a forma de falar. Claro que depois, na altura, há sempre aqueles acertos. Olha que isto não se diz bem assim, vamos... E mesmo antes de gravar, eles leem, né, o guião muito antes, e então ela já vinha com as suas anotações. Sim, muitas. E então é mais fácil. Em termos de diálogo, em termos do espaço, ou daquilo que idealizamos em termos de filmagens, já aí sempre vamos adaptando e sempre temos aquele tempo de manobra para
tentámos acertar, não foi conforme as nossas expectativas, mas vamos tentar acertar aqui e fazer o máximo que conseguimos, porque cada dia também temos um timing para gravar X cenas, deixar preparadas as coisas para os próximos dias, então é sempre aquela margem de manobra, temos sempre de ter um jogo de cintura Exatamente. para conseguirmos produzir, não é, o que está proposto para aquele dia, então é sempre... Nunca é sempre o que está no papel, há sempre fatores externos, há sempre ajustes e temos que ter jogo de cintura mesmo para conseguir produzir. Antes de passarmos para a nossa querida Débora, como é que é para ter... A gente pode ter uma boa série, não é? E uma boa história, Certo. mas a parte da equipa é fundamental. Sim, sim. É verdade. Este já é, penso que se calhar, o terceiro ou quarto projeto que eu estou com a mesma equipa de filmagem e o que faz com que nós já conheçamos o modo de trabalhar, a forma de trabalhar uns dos outros e também não é só a forma de trabalhar, é também um conjunto de pessoas diferentes umas das outras, com personalidades diferentes, caráteres diferentes e acabamos por ter que, claro, trabalhar, não é? Mas, ao mesmo tempo, como são muitas horas de filmagem, tentarmos ao mesmo tempo conseguir ter um ambiente familiar, um ambiente descontraído, sem stress, apesar de pode haver stress, pode haver muito cansaço, mas tentamos sempre entre nós, e passar isso também para os atores, entre nós tentar sempre manter um ambiente sem stress. É difícil às vezes. Saudável. É difícil, mas tentamos sempre ter isso em atenção para a nossa saúde mental, não é? Exatamente. Apesar de fisicamente estarmos cansados, mas tentarmos fazer as coisas com pés e cabeça e, acima de tudo, com o coração, porque os atores e mesmo a equipa não somos máquinas, também precisamos descansar, precisamos de descontrair e então tentamos sempre ter um pouco de tempo para tudo. Quando é para trabalhar, é para trabalhar. Quando é para descontrair, é para descontrair. E então, todos diferentes, mas todos com o mesmo propósito, que é gravar a série. O que é que podemos esperar desta série Jogos Ocultos? Desta série. Nós começámos pelo making-of, mas com certeza iremos ver o trailer oficial. Podemos esperar muitos sustos, muito suspense. Não é propriamente uma série de comédia ou leve. Tem muito suspense, tem muito drama, mas eu acho que no final as pessoas vão ficar muito surpreendidas, porque tem aquilo que eu gosto muito, que se chama reviravoltas na história. A pessoa pensa que é uma coisa, mas afinal é outra, e aquilo que afinal era outra, se calhar não é aquilo, ainda vai ser outra coisa. Então, aquelas reviravoltas nas histórias de suspense e vai ser assim à volta disso. Pronto. Espetacular. Débora, como é que é interpretar esta personagem da Bianca? Então, para mim... Como é que foi, neste caso? Na verdade foi, né? Eu acho que não foi um desafio, porque era algo que eu nunca havia feito, né? E quando eu fui convidada pela Rita, eu fiquei, nossa, então, o que eu vou fazer? Mas afinal, é como ela falou, ela já me viu pensando naquela personagem. Então, no fim, as nossas personalidades eram muito parecidas. Então, a minha forma de agir, de falar e se comportar era muito parecida com a da personagem. Então, a Débora deu ali um toquezinho seu na Bianca. Tinha um toque pessoal ali na minha personagem, então acabou que fluiu. Claro que existem algumas cenas que são mais desafiadoras e são situações diferentes, coisas que eu não passava na realidade, na minha vida pessoal, mas claro que com a ajuda da Rita e de toda a equipe, a gente conseguiu fazer. Mas no geral foi algo leve, foi algo que foi fluindo e tudo mais, e como era uma personagem brasileira ali no meio de outras nacionalidades, a gente foi adaptando os diálogos e tudo mais, e correu tudo bem, foi muito bom. A parte do mundo do cinema é novo para si? Sim, muito novo. Como é que é fazer parte de uma equipa? Estar todos os dias, ou grande parte dos dias, nos dias que tem gravações, fazer parte, estar, comer, conversar, falar, chatear, faz parte, não é? Porque é muitas horas juntos. Como é que é estar inserida nesta equipa? Olha, ao mesmo tempo que é muito bom, como a gente sabe, é cansativo. Então, no início, como a Rita comentou aqui antes de nós começarmos a gravar, era
para mim, para minha rotina era muito estranho tudo aquilo, todos aqueles horários e tudo mais. Mas é como ela falou, tinha sempre aquele momento de descontração, mas também um momento de, olha, vamos passar as falas, vamos passar as cenas e tudo mesmo dentro do seu padrão. Então, eu consegui me adaptar bem, fui muito bem recebida por todo mundo, fiz amizade com todo mundo até que bem rápido. E aí, a Rita é prova viva. Então, na verdade, foi uma experiência muito boa, porque a gente acaba se conhecendo não só como equipe profissional, mas como amigos mesmo. A gente cria ali laços, porque são muitos dias, muitas horas e tudo mais, e acaba se tornando também divertido, né? Não é só, olha, a gente tem que gravar X cenas. Não, a gente faz isso de uma forma que seja, né, leve para todo mundo. O que é que nós podemos esperar da Bianca aqui na personagem? Assim, ou de leve, sem grandes pormenores? Segura, guionista. Sem spoiler, só assim. Então, a Bianca, ela é uma personagem leve, jovem, né? E que vai se envolver em uma situação muito complicada. Mas que no fim... No fim, não sabemos. Pois. No fim, não vais dizer, não é? No fim, vocês vão ter que assistir. Mas o que eu posso dizer é que ela é uma personagem muito interessante, é muito envolvente, que está ali junto de todos os outros personagens e cada um tem uma visão diferente da Bianca. Mas, no fim, ela vai surpreender todo mundo. Você quer ver mais um pouquinho? Mas agora sem ser o making of. Quer ver o trailer do filme? Vamos então ver. Jogos Ocultos. Tem alguém? Simone? És tu, Simone? Para com isso, Simone! Bom, é que eu estou grávida. Algo muito estranho e nada normal se passa aqui. Gisela! Gisela! Isso me parece trabalho feito. Gisela. Para afastar e fazer sofrer. Micaela, estou a perder a paciência. Eu queria saber se tu estás feliz com esta nova etapa da nossa vida. A nossa. Preciso que me digas onde é que está a tua prima, a Bianca. Espera, Bianca! Bianca. O Carlos dá sinal de vida. Bom, mas não se preocupem, está tudo bem. E quando é que vai ter início esta série? Vai estrear já amanhã, 4 de março, Sim. pelas 22. Não é aconselhável para menores de... Pronto, na própria série nós temos os dados, né? sim. A faixa etária, muitos sustos, muito suspense. Pronto. É aquela série Estejam para preparados. assistir no escurinho, uma boa pipoca e se preparar, porque... E com a almofada perto. Não, Sim. estou a brincar. Não é para adormecer, mas é para... Não, eu não tenho como Não, estou a adormecer. E como uma guionista nunca para, não é? A sua cabeça está sempre a pensar, a Sempre. pensar, a pensar. Então quer dizer que também já vêm umas ideias para os próximos Vem. Já estou a preparar uma nova... Ainda estou em projeto, pré-fase de processo de escrita, mas já vai ser uma coisa muito mais leve, jovial, juvenil e com muita música. Portanto, estou a preparar um musical. Agora que disse aqui ao vivo, estou aqui mesmo pequeno em frente. Com a ideia. Eu não pretendia, mas... Não, mas vai ser algo mais juvenil, inspirador, comovente, dramático também. Vai ser muito bom. Vai. Aliás, como são todas as produções da Curiacos, Sim. têm essa particularidade de serem muito bons e de encherem a nossa vida de coisas fantásticas. Muito obrigada, Ritinha. De Muito nada. obrigada, Débora, por Obrigada estarem a nós. aqui. Quer dizer que tens que ficar, não é? Mais vezes, porque Sim, pronto, claro. hoje vamos ter que falar de outras séries e tudo mais, não é? E é pena hoje o nosso realizador hoje também não estar aqui, mas ele está em gravações, não é? Já Mas temos uma nova série a caminho. Ele manda beijinhos. Sim.
E agora nós vamos estar com quem? Quer saber? Olha, nós vamos estar com a Bárbara Marrucho, ela que é farmacêutica e tem um projeto espetacular e nós voltamos já. E nós já estamos de volta e depois desta primeira parte espetacular, que você não pode perder a estreia dos Jogos Ocultos amanhã, nós vamos então dar início à nossa conversa com a Bárbara Marrucho. O que é que nós vamos falar? Vamos falar acerca de saúde intestinal, algo que é muito importante nós sabermos como é que podemos também prevenir, tratar, o que é isso, saúde intestinal, será que eu tenho saúde intestinal, será que não tenho? Então nós vamos tirar essas dúvidas todas aqui com a nossa querida Bárbara Marrucho. Bom dia, Bárbara. Olá, bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. É um prazer estar aqui. E hoje nós vamos falar acerca deste projeto que a Bárbara tem de saúde intestinal, não é? Verdade. A Bárbara é farmacêutica. Sim, sou farmacêutica, sim. Já há 5 anos. 5, a caminho dos 6. Sim. Eu comecei como farmacêutica, mas depois este lado holístico começou a despertar em mim, também por causa das minhas questões de saúde e outras. E porquê que achou esta área da parte da farmacêutica, não é? Que é licenciada em farmácia, é assim que se diz, não é? Sim, sim, sim. É ciências farmacêuticas. Ciências farmacêuticas. Como é que esta área entrou na sua vida? Eu, na altura, eu sempre gostei de saúde, pronto, até por causa de problemas de família e assim sempre gostei de ajudar os outros neste âmbito da saúde. E então a farmacêutica foi sempre uma profissão que me pareceu bem porque nós ajudamos tanto, conseguimos ajudar tanto a comunidade com às vezes questões simples como com questões tão complicadas, então sempre pareceu a área correta para seguir. E acabou também por querer sentir também no seu coração, querer ajudar outras pessoas com isto. Sim, sem porque dúvida. a saúde intestinal é exatamente o quê? A saúde intestinal é um tema que não é abordado. É um tema que não é abordado e é tudo o que está relacionado não só com o intestino, mas também com todo o sistema digestivo, porque está tudo interligado. E este tema, apesar de não ser falado, sempre foi um tema que me tocou muito, porque eu sempre sofri destes problemas e eu notava que não existia ninguém a falar sobre este assunto e que ninguém me conseguia ajudar. Então, por isso é que acabei por seguir esta área e ter bastante conhecimento desta área, até para resolver as minhas questões, já que não tinha ninguém que me ajudasse. E que problemas é que há na parte intestinal? Sim, pronto. Aqui há um pouco de tudo. Ou seja, começamos com a parte da obstipação. Há muitas pessoas mesmo com obstipação. Há pessoas também com inchaço, que sofrem muito de inchaço. E isto, estamos a falar de uma grande percentagem da população também. Claro que todos nós inchamos de vez em quando, não é? Temos as nossas refeições mais pesadas, não é? Mas há pessoas que sentem-se inchadas todos os dias e isto é desconfortável. Depois também existem não só problemas de saúde intestinal, mas também que acaba por afetar um pouco mais um estômago, como refluxo, a flatulência também, ou seja, todos estes problemas que envolvem o sistema digestivo, pronto, eu enquadro aqui na saúde intestinal, que é o que eu falo. Será que nós podemos dizer que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? Claro que sim, porque existe aqui uma estrada entre o nosso cérebro e o nosso intestino e eles estão sempre a comunicar um com o outro, ou seja, se o nosso cérebro estiver mal, o nosso intestino também vai estar mal. E nós conseguimos distinguir isto facilmente, não é? Quando temos, antes de vir para aqui, não é? Dá aquele formigueirozinho na barriga, não é? Notamos logo, porque é o nosso cérebro a dizer, ok, algo se passa. E o contrário também acontece, e o contrário não é tão encarado, não é tão visto de forma óbvia. Mas, na verdade, quando o nosso intestino está mal e está inflamado, o nosso cérebro também está mal, porque o nosso intestino diz-lhe que está mal e o nosso cérebro depois aí pode manifestar questões de ansiedade, de depressão, que depois também vamos falar um bocadinho sobre saúde mental, mas está tudo interligado porque podemos ter irritabilidade, mudanças de humor, tudo por causa do nosso intestino. Por isso, é sem dúvida real que o intestino é o nosso segundo cérebro. E o nosso intestino tem bactérias? Sim,
Tem bactérias, tem muitas bactérias, tem trilhões de bactérias, não só bactérias, mas também vírus, parasitas, fungos, pronto. Tem tudo um pouco, um ecossistema aqui dentro que nós temos de tomar conta, porque elas tomam conta de nós e nós também temos que tomar conta delas. Nós vemos, acho que sempre vimos também as bactérias como algo mau, não é? As bactérias é aquilo que nos causam doenças, mas as bactérias que nós temos no intestino também estão lá para ajudar a nossa saúde, para ajudar o nosso sistema imunitário, para ajudar a nossa saúde mental, para ajudar com estes problemas, com estes sintomas gastrointestinais. Ou seja, elas colaboram aqui com imensas funções do nosso corpo. Por isso, temos que as alimentar. E que alimentos é que nós devemos evitar? É assim, de uma forma geral, depois aqui, claro que depende de caso para caso, mas de uma forma geral, as bactérias não gostam... Ou seja, a nossa microbiota intestinal, que é este conjunto de bactérias e outros seres vivos, não gostam de açúcar, ou seja, acabam por crescer bactérias piores para a nossa saúde, com açúcares, alimentos processados, muita gordura, especialmente aquela gordura saturada dos fritos, do fast food, dessas coisas. Pronto, ou seja, o que a nossa microbiota quer é uma alimentação mais natural possível. Nada destas coisas ultraprocessadas, não é? Que agora é só isso que vemos nos supermercados e fazem-nos bastante mal. Pronto, nós acho que já sabemos isso de uma forma geral, que afeta a nossa saúde, mas também afeta muito a nossa saúde intestinal. Sim, porque quando nós estamos naqueles dias em que nós fazemos uma alimentação minimamente correta naqueles dias, até nós próprios nos sentimos melhores. Sim. Até ficamos com mais ânimo, não é? Energia. Mais energia, mais bem dispostos, conseguimos até raciocinar e pensar e trabalhar até melhor, não é? Sim. E nós devemos tomar essa consciência, não é? Sem porque dúvida. às vezes, hoje tive um dia bom. Às vezes tive um dia bom também porque fiz uma alimentação minimamente correta, o que me ajudou também a que o meu organismo também correspondesse a isso. Sem dúvida, É sem importante dúvida, também. sim. Isso é importante porque há muita gente que eu apanho em consulta e nos meus programas que tem confusão mental, que é uma espécie de... A confusão mental é quando nós não conseguimos raciocinar, não conseguimos pensar, parece que nada corre bem. Porquê? Porque estamos ali naquele estado de confusão mental e isto acontece muito também por causa da overdose de açúcar que existe nos dias de hoje. E se calhar nós notamos isso depois de comermos assim algo com muito açúcar, ficamos assim com aquela impressão, não sei se já sentiram lá em casa, mas aquela sensação de confusão no cérebro. E há muitas pessoas que sofrem disso o dia inteiro por causa disto, porque se calhar tem uma alimentação excessiva em açúcar que depois vai afetar também a produtividade no trabalho e essas coisas. E como é que a Bárbara consegue ajudar as pessoas? Eu ajudo as pessoas de muitas formas. Pronto, também o meu lado farmacêutico ajuda bastante nesse sentido, mas eu depois também tenho uma certificação em saúde intestinal. E eu ajudo através das consultas, eu faço consultas online e também programas mais longos em que fazemos toda uma recuperação intestinal, porque há muitas pessoas que também derivado do estilo de vida que têm, da alimentação que têm um intestino muito debilitado. E depois isso está a causar então os sintomas, esses sintomas de inchaço, de obstipação. É este a maioria das pessoas que recorrem a mim é mesmo com inchaço ou com obstipação. Pronto, é isto que eu faço, é uma reprogramação intestinal, em que fazemos uma limpeza inicial, depois colocamos bactérias boas, que vão contribuir para a ajuda dos sintomas, e depois também fazemos, então, a reintrodução alimentar de uma forma correta para as bactérias, em prol do intestino, em prol da saúde intestinal, que é para as pessoas também aprenderem um bocadinho o que lhes faz bem e o que lhes faz mal, pensando sempre no intestino, mas também de uma forma geral, porque a saúde do intestino também afeta a saúde de uma forma geral, obviamente. Então é muito isso que fazemos. Qual é a faixa etária que mais procuram a Bárbara? É assim... Antigamente eram um bocadinho os mais jovens, porque o Instagram acabou por chamar, pronto, o Instagram foi a rede social em que mais pessoas, pronto, conseguiu chamar, e começou com malta mais jovem.
Só que neste momento eu já tenho toda a gente, desde pessoas dos 18 anos até pessoas com 70 e tal anos, porque, pronto, isto às vezes o boca a boca também, as pessoas foram ouvindo falar e realmente é um assunto que não é só característico só das pessoas jovens, isto já afeta toda a gente. Então, todas as pessoas necessitam deste tipo de acompanhamento. Geralmente seria de esperar, e corrija-me se eu estiver enganada, seria de esperar que os jovens ainda não estivessem bem nessa fase, porque supostamente, principalmente os nossos jovens hoje em dia, são muito virados para as coisas mais saudáveis, não é? E antigamente também era assim, e depois perdeu-se ali um bocadinho, mas os jovens, geralmente nós pensamos que os jovens, tudo está bem com eles, não é? Porque eles continuam lindos, belos, espetaculares e bem dispostos e a fazer a vida deles. Geralmente eu tinha a impressão que seria uma faixa etária mais avançada, mas os jovens também têm situações dessas. Sim, sim, também têm muito. Especialmente, eu diria que os jovens, se calhar, afeta o sintoma que mais lhes afeta talvez seja o inchaço. E às vezes não depende só da alimentação, porque chegam muitas pessoas que têm uma alimentação super saudável e fazem exercício físico e assim, mas têm problemas gastrointestinais, porque muitas vezes o problema não está na alimentação que eles estão a ter. Pode ser derivado, por exemplo, de antibióticos que eles tenham tomado ao longo da vida, porque existe muita gente, por exemplo, a fazer isotretinoína para o tratamento do acne, que é um antibiótico que se faz de longa duração. E isso pode afetar o intestino e depois podem começar a aparecer sintomas, ou gastroenterites que apareçam, ou por exemplo, há muitas crianças que fazem agora muitos antibióticos para a amigdalite. E um antibiótico consegue danificar até 80% da nossa microbiota intestinal. Então, se há ciclos contínuos de antibióticos, isto pode afetar a microbiota dessa criança, que depois vai ser um adolescente, se calhar, com sintomas. Ou seja, às vezes não depende só da alimentação. Havia de ser feito, era logo uma reposição da microbiota intestinal assim que foi feito o antibiótico. Só que ainda não se fala muito sobre isto, ainda não é... Já se começa a falar um bocadinho mais, mas ainda nem toda a gente sabe que tem que fazer uma reposição com bactérias depois de fazer o antibiótico. Pronto, porque o antibiótico mata tudo, mata bactérias más e mata bactérias boas. Então, o que nós vamos fazer é, depois da toma do antibiótico, por isso damos é que se costuma bactérias dizer boas. que a tomada prolongada do antibiótico, não é, sempre acaba por danificar mesmo aquela proteção que nós temos no organismo, exatamente por causa disso. Sim, exatamente, porque danifica a microbiota e o nosso sistema imunitário, 70% do nosso sistema imunitário também é produzido no nosso intestino. Pronto, ou seja, acaba por estar tudo interligado e também porque mata as bactérias boas. E depois, se mata as bactérias, o antibiótico só mata bactérias, mas nós temos outros seres vivos no nosso intestino, como fungos. Então, o que muitas vezes acontece é, as bactérias morrem, os fungos aumentam. E depois, se calhar, temos infecções fúngicas, que é muito recorrente também de quem toma antibióticos depois de ter infecções fúngicas por causa disso, porque não existe uma reposição depois adequada de bactérias boas, de bactérias saudáveis para nos melhorar a nossa saúde. Sim. E, doutora Bárbara, uma dica ou duas para nós mantermos a nossa saúde intestinal? Pronto, a primeira é mesmo essa, fazermos sempre um probiótico, isto consegue-se encontrar nas farmácias, fazer sempre um probiótico depois de fazer o antibiótico. E a segunda dica é mesmo tentar reduzir ao máximo tudo o que são açúcares, alimentos extraprocessados, com imensos adoçantes artificiais que também danificam muito a microbiota. Estas são as dicas mais importantes. Claro que existem muitas outras, porque depois aqui... Mas também está envolvido o sono, está envolvido o exercício físico, toxinas, ou seja, tudo isto é um mundo. Você sabe o que é que isso quer dizer, doutora Bárbara? Quer dizer que você tem que ficar outra vez para nós falarmos mais acerca deste assunto. Sim. Eu acho que é muito interessante e muito importante e que nós temos que tomar muita atenção, não é? Porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, então é algo muito importante. Se quiserem entrar em contato consigo, como é que podem fazê-lo? Sim, a partir do meu Instagram, é o Intestinology. Pronto, Intestinology, porque eu sei que há pessoas que têm dificuldade em escrever. No meu Instagram também tenho o Facebook Intestinology também, no meu site www.intestinology.com e pronto, podem sempre mandar-me uma mensagem para eu ajudar da melhor forma. Muito obrigada por ter estado aqui connosco e espero que venha cá mais vezes para nós falarmos sobre este tema tão importante. Sim, muito claro, obrigada. Também. Obrigada eu.
Foi muito bom esta segunda parte com a doutora Bárbara e agora nós vamos estar, sim, com a doutora Joaquina Castelão. Ela vai nos falar acerca de algo muito interessante que é o projeto Familiarmente, que vamos falar acerca de saúde mental. Algo muito importante que nós precisamos. Então, nós voltamos já. Bom dia, doutora Joaquina. Obrigada por estar aqui connosco mais uma vez. Muito obrigado, eu é que agradeço o convite. É sempre um prazer estar convosco e, acima de tudo, falarmos de uma questão que é comum a muita gente, não é? Que é a nossa saúde mental. Já tínhamos saudades de ter aqui connosco. Muito obrigada, eu também. É sempre um gosto recebê-la. Muito obrigada. E só para relembrar aqui aos nossos telespectadores, a Familiarmente é uma associação de famílias com pessoas de experiência de saúde mental. Sim, sim. É mais uma federação de associações. Federação de Associações, sim. exatamente. É uma federação, é a Federação Portuguesa das Associações de Famílias de Pessoas com experiência de doença mental. Constituímos um conjunto de associações sediadas em várias regiões de Portugal. Em 2014, 2015 reuniram-se porque entenderam que era muito importante as famílias se organizarem e darem voz a quem realmente tem necessidade de cuidados de saúde mental. Porque infelizmente as pessoas que sofrem de doença mental, na sua grande maioria, por causa até do estigma a que estão sujeitas da própria sociedade, enfim, não falam do seu problema, escondem-se. E, portanto, as famílias entenderam que era importante dar voz às necessidades dessas pessoas, precisamente para poderem ter acesso aos cuidados de saúde mental, que são essenciais, ao tratamento, que também é necessário, e depois ao processo de reabilitação que se segue ao tratamento. Porque a doença mental tem que ser encarada como qualquer outra doença orgânica. E não podemos esquecer que abrange cerca de 25% da população. E não podemos continuar, enfim, a esconder, isto é, a pôr a cabeça debaixo da areia, como a avestruz, não é? Sem falar do problema, porque ele é real, afeta muita gente, 1 em cada 4 pessoas. É muita gente. Ao longo da sua vida pode sofrer de um problema de doença mental e realmente nós temos que falar muito sobre o assunto, desmistificar a questão da doença, que as doenças do foro mental, enfim, são várias, não é? Há doenças ligeiras, moderadas, graves, muito graves. Mas o importante é nós procurarmos ajuda, acima de tudo, ajuda qualificada, termos o nosso diagnóstico da doença, como fazemos para qualquer outra doença orgânica. Nós, quando temos uma dor de cabeça ou, por exemplo, um problema intestinal, como há bocadinho a convidada anterior falou, normalmente recorremos ao nosso médico e queixamos-nos, não é? Ora, na questão da doença mental, é muito importante também que o façamos e que o façamos logo assim que surgem os primeiros sintomas, porque senão estamos a prejudicar, acima de tudo, a nossa saúde mental, porque vamos adiando, digamos assim, um diagnóstico da doença que temos e também o tratamento, que é essencial. E, portanto, quanto mais falarmos do tema, mais as pessoas se familiarizam também com esta problemática e talvez o estigma que está associado à doença também se vá esbatendo, porque infelizmente em pleno século XXI não se justifica que ainda se considera a doença mental como alguma coisa, enfim, de que não se deve falar, que as pessoas não devem ficar escondidas. Não pode ser assim, porque todos nós temos as nossas debilidades. E por outro lado, também não nos podemos esquecer que há doenças orgânicas que influenciam a nossa saúde mental. Porque nós, quando estamos mal, por exemplo, uma pessoa que sofre de diabetes, que tem que diariamente fazer um conjunto de tratamentos e tomar vários medicamentos, pode, por força da sua debilidade a nível orgânico, desenvolver uma doença mental.
não é? Uma depressão ou outra patologia que eventualmente deverá ser diagnosticada por um médico. Uma pessoa que está, por exemplo, infelizmente, com um diagnóstico de um cancro, não é? Mesmo que seja uma situação ligeira, pode entrar em depressão, não é? Portanto, a saúde mental está muito associada a vários fatores da nossa vida. Normalmente, mais associada, infelizmente, a acontecimentos que nos entristecem, que, enfim, como, por exemplo, uma perda de um familiar, o terminar de um casamento ou de um namoro. Portanto, temos que estar atentos, digamos, aos primeiros sintomas de que realmente temos que procurar ajuda. Isto é fundamental lá para casa para todos. E quais são os sintomas? São variáveis porque depende do tipo de patologia de que a pessoa é afetada. Mas a maioria dos sintomas ou a generalidade dos sintomas que as pessoas sentem estão relacionados, por exemplo, com uma certa apatia, uma necessidade de se isolarem, deixarem de conviver, até mesmo no seio familiar. A pessoa isola-se, a pessoa, por exemplo, vai à escola ou à faculdade ou está a trabalhar e sente que está a fazer as suas tarefas com muita dificuldade, a sentir um peso muito grande, uma falta de vontade, falta de força anímica para fazer o seu dia-a-dia. Até mesmo, por exemplo, em relação aos seus cuidados de vida diária, por exemplo, a higiene pessoal, o banho, o pentear-se, o vestir-se com cuidado. Portanto, há muitos sintomas que revelam que nós estamos a adoecer mentalmente. Não é? Também outras situações, maior irritabilidade, com qualquer pequenino incidente que acontece em casa que normalmente não damos importância, mas quando estamos fragilizados, enfim, fazemos uma tempestade num copo d'água, não é? Como se costuma dizer. E, portanto, há vários sintomas que devem ser... Por exemplo, também... o dormir mal, o ter dificuldade em adormecer, o acordar muitas vezes durante a noite, isto é, não ter um sono reparador, isto ao longo do tempo vai ter os seus efeitos a outros níveis, nomeadamente, por exemplo, na questão da nossa produtividade. Quando eu falo na produtividade, não é só no trabalho, é nos estudos, é nas nossas tarefas domésticas, não é? Portanto, há uma série de sintomas a que devemos estar atentos, não é? E que não devemos ignorar. E às vezes pensamentos mais obscuros, aí então temos mesmo que ter cuidado. Normalmente a tristeza começa a invadir a pessoa muito, a pessoa não consegue ter, começa a ter cada vez menos momentos de alegria, de satisfação, de bem-estar e podem enveredar por pensamentos até suicidas, não é? E nesse caso precisa mesmo de uma ajuda imediata, porque temos que ter consciência que, independentemente do tipo de doença mental, ela tem tratamento e é nisto que nós temos que nos agarrar. Portanto, não podemos deixar que a doença avance e nos prejudique cada vez mais. Porque depois não só prejudica quem está doente, mas as pessoas que vivem à sua volta, não é? Os elementos do seu agregado familiar. Se é um pai ou uma mãe que está com estes sintomas, afeta os filhos, eventualmente filhos em fase de crescimento ainda, que podem eventualmente também vir a desenvolver traumas porque sentem que os pais não estão bem, os cônjuges, entre cônjuges, marido e mulher, enfim, pais e filhos, todos nós, no nosso núcleo familiar mais restrito, os efeitos da doença mental repercutem-se em todas as pessoas que convivem connosco, está a ver? E isso é muito importante. E, no fim de contas, também a família e os amigos devem funcionar como um elo de acesso a um tratamento, a uma ajuda especializada e não também deixar andar a situação, não é? Como é que familiarmente ajuda as pessoas nesta área?
Familiarmente, essencialmente, foi constituída, como eu disse há bocadinho, por um conjunto de associações de famílias, de pessoas que têm problemas de doença mental, precisamente para terem voz ativa e poderem reivindicar junto dos principais responsáveis pelas políticas de saúde e de saúde mental, as respostas que são necessárias. Porque em Portugal nós temos, e tivemos há vários anos, uma legislação muito boa até relativa, portanto, à organização e funcionamento dos serviços de saúde mental e às respostas que devem ser criadas para isso. Mas, infelizmente, por falta de, enfim, porque a saúde mental esteve muitos anos sem estar na agenda política, sem haver realmente um verdadeiro interesse em criar os serviços adequados e contratar os profissionais que fazem falta, não é? Para tratar as pessoas, que não é só o psiquiatra ou o pedopsiquiatra, é o enfermeiro de saúde mental, é o psicólogo, é o assistente social, é o terapeuta ocupacional, é o nutricionista. Então, um conjunto de profissionais que, de uma forma articulada e multidisciplinar, devem abordar a questão da pessoa e, enfim, de quem com ele convive e, isto é, incrementar as respostas que são necessárias. Ora, se da parte do Estado não tem havido, durante ao longo de muitos anos, o investimento necessário, nós temos carência de serviços e de recursos para poder assegurar o acesso e a cuidado das pessoas que precisam aos cuidados de saúde. O papel da Familiarmente aqui é reivindicar e promover a implementação de todas as respostas que são necessárias e para isso, enfim, somos reconhecidos como parceiros sociais na área da saúde mental, integramos grupos de trabalho, conselhos consultivos, agora com a reorganização da saúde mental, que houve um impulso bastante significativo com a publicação do Decreto-Lei 113 em dezembro de 2021, já foram criados os conselhos consultivos regionais, onde estão as famílias representadas, precisamente para dar voz, através das famílias, reivindicarmos. E, por outro lado, apoiamos as famílias, as pessoas que nos procuram. Quando eu digo famílias, normalmente é mais comum ser o familiar a perguntar, isto é, a pedir orientações de como pode ajudar o seu familiar, do que propriamente a pessoa que sofre com o problema da doença mental. Apoiamos no sentido de fornecer a informação, enfim, de como pode aceder aos cuidados de saúde através do Serviço Nacional de Saúde, que existe, que é uma realidade em Portugal, ainda que com alguma escassez de respostas na área da saúde mental, mas que deve ser privilegiado, porque todos nós, enquanto cidadãos residentes em Portugal, devemos ter acesso aos cuidados de saúde através de um Serviço Nacional de Saúde universal e tendencionalmente gratuito, não é? Quando nós temos, quando a pessoa está, ou a família está com uma pessoa que está nessa fase, a pessoa que está à volta também precisa de muito apoio. Precisa de muito apoio, é aquilo que se designa por cuidador informal. É, na realidade, o elemento da família que se chega à frente, que normalmente é sempre assim em todas as famílias. Por exemplo, quando nós temos os nossos filhos são pequeninos, têm uma febre ou aquelas doenças que são normais, normalmente é a mãe que se chega à frente e que falta o emprego para poder ficar a cuidar dele. E acontece o mesmo na doença mental, normalmente aparece mais na fase da adolescência ou já na idade adulta, ou até na terceira idade também, porque a doença mental não escolhe. É uma coisa que nós temos aqui que ter consciência, que não escolhe nem raça, nem cor, nem credo, nem estatuto social. Ela aparece, isto é, em qualquer pessoa pode estar sujeita a isso, independentemente da vida que tenha economicamente boa ou não. E a pessoa que está mais próxima
o familiar que está mais próximo, tem uma sobrecarga muito grande, porque a doença mental afeta o quê, essencialmente? O nosso comportamento, as nossas atitudes e a nossa maneira de pensar. E não é fácil lidar o familiar que se confronta pela primeira vez com uma situação destas. Primeiro fica muito aflito porque não percebe porque é que o seu familiar está a adoecer desta maneira. E depois porque a doença mental, como nós já há bocadinho referimos, é altamente estigmatizante. A sociedade até goza com a situação, não é? Infelizmente, até os nossos representantes políticos na Assembleia da República, muitas vezes, quando se querem insultar uns aos outros, invocam a doença mental, dizendo, por exemplo, está com um discurso esquizofrénico ou está com um discurso bipolar. Claro que isto, para quem infelizmente está a sofrer dessa doença, é muito duro, altamente estigmatizante e também decepcionante, porque estávamos à espera, sempre esperamos que haja uma maior compreensão e aceitação da sociedade relativamente a estas doenças. E, portanto, a pessoa que o acompanha também sofre. E muitas vezes esse sofrimento é também emocional, para além de físico e económico, porque, por exemplo, uma pessoa que está com uma doença mental durante um determinado período, enquanto não estabilizar, ou deixa de estudar, ou infelizmente perde o trabalho, ou está de baixa durante muito tempo, e a pessoa acaba, aquele familiar que o ajuda, está ali 24 horas por dia com ele, e acaba por também necessitar de apoio. E vocês também dão? Damos, passando a informação de como é que a pessoa pode aceder, porque infelizmente nesta matéria do apoio ao cuidador informal, que na realidade é o familiar ou a pessoa significativa mais próxima, nós temos muita escassez ainda de respostas. Porque foi criado o Estatuto do Cuidador Informal, através de um conjunto de medidas que foram aprovadas em 2020 e foi, digamos assim, implementadas algumas dessas medidas em experiências piloto. Muito poucas experiências piloto em Portugal, porque lá está, as verbas do Orçamento de Estado que são destinadas a estas medidas também são escassas, assim como também continuam a ser escassas para a implementação das respostas na saúde mental, porque nós precisamos de muito mais profissionais e distribuídos pelo país, não é? E, portanto, ainda são escassas as respostas e não abrangem a maioria dos cuidadores. E daí também a necessidade de continuarmos a lutar. Isto é uma luta que é diária e contínua. Enquanto não conseguirmos, enquanto Portugal não cumprir as metas de acordo com os indicadores que estão definidos para os cuidados de saúde mental, que diz que deve existir uma equipa de saúde mental que inclui 5 ou 6 profissionais por cada 50 a 100 mil habitantes, e nós ainda não temos as equipas necessárias no país todo. Enquanto não tivermos também um médico de família, isto é, que todos nós tenhamos acesso a um médico de família, também nos dificulta o acesso a todos os cuidados de saúde, incluindo os da própria saúde mental. Portanto, e enquanto também não houver o número de respostas necessárias para o cuidador informal, nomeadamente, por exemplo, o acesso ao descanso do cuidador, que é fundamental, porque a pessoa trabalha 24 horas sobre 24 horas com o doente e por meses e anos a fio, isso também cria cria doença, não é? A pessoa entra em burnout e nós temos que continuar a lutar e a falar nisso e a exigir dos nossos principais responsáveis políticos precisamente maior investimento na saúde mental. Doutora Joaquina, se quiser entrar em contato com a familiarmente, como é que o podem fazer? Olha, pode fazer através do e-mail. Nós também temos a página do Facebook, temos o nosso site e, portanto, através de qualquer uma dessas pode entrar em contacto connosco. O nosso e-mail também é muito fácil, familiarmente.geral
joaquina.outlook.pt, e também encontra também o nosso contacto telefónico, que tem um período de atendimento durante a semana, a que pode consultar. É dirigir-se à nossa página do Facebook ou do site e até acompanhar algumas das atividades que nós temos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Joaquina, e até uma próxima. Eu é que agradeço, bem-aja e muitas felicidades para as manhãs na TV. Obrigada. E nós adoramos a sua companhia e desse lado. Espero que tenha gostado do nosso programa. Nós contamos consigo no próximo programa, novos temas, novos convidados, e nós contamos consigo. Até lá. Tchau, tchau.